Pensa que é mole, é? O final de semana a gente está aqui, ó, fazendo atividade de reforço para o filho. A Rebeca tem enfrentado dificuldades em português e matemática. Então, eu tenho buscado de todas as formas fazer um reforço com ela. Mas também eu paro para analisar aquelas crianças que de repente o pai e a mãe não sabe ler, não tem condições para dar um suporte para o seu filho. Como é que fica a situação dessa criança na escola, as dificuldades que ela tem que enfrentar, né? Eu paro e me pergunto, até porque o meu esposo, ele é uma pessoa, como eu já disse para vocês, ele vem do interior e os pais dele não sabiam ler nem escrever. Então ele sempre relata que ele teve que se virar de todas as formas como podia para aprender. E ele fala pra gente as dificuldades que ele teve que superar. E aí toda vez que eu paro para fazer uma atividade com a Rebeca, toda vez que eu busco um meio para melhorar a situação dela na escola, eu faço essa reflexão. Como é que as crianças, que os pais não têm condições para dar esse suporte, como é que fica a situação dessas crianças? E eu fico analisando assim, hoje as pessoas buscam meios de eles querem logo diagnosticar a criança de algo, que eles tendo um diagnóstico é mais prático para deixar aquela criança de lado na sala de aula. E o que eu estou falando não é besteira não, porque eu sei do que eu estou falando. Tem diversas e diversas crianças dentro da sala de aula que estão com atestado e não estão tendo acompanhamento nenhum. São crianças que elas ficam no fundo da sala, brincando, olhando para o teto e estão lá porque eles já têm um atestado. Então, que inclusão é essa? Será que a gente de fato está preocupada na educação das crianças ou está só simplesmente preocupado em ter um laudo, um diagnóstico para dizer, deixa aí no canto, fica aí, não vai aprender mesmo? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, pasmem no que eu vou falar, vocês vão ficar espantados. O maior preconceito que as crianças passam muitas vezes é na sala de aula. E não começa muitas vezes pelas crianças não começa pelas crianças não, entendeu? Elas simplesmente ficam lá. Sabe quando a pessoa vai empurrando as coisas com a barriga e tipo, se tivesse como se livrar, se livraria? Aí eu paro para pensar, que educação é essa? Que as crianças que não têm laudo já são negligenciadas e abandonadas. E aí, quando as que têm laudo estão na sala de aula, não pensam que elas estão tendo uma educação diferenciada, elas estão tendo um apoio diferenciado, ou então elas estão tendo o suporte que elas precisam. Não tem. E falando de realidade, as mães que têm crianças especiais,
Elas têm que lutar muito pelos filhos, pelo direito, pela educação, para serem reconhecidos, vistos, respeitados e, de fato, para que eles tenham uma educação que venha fazer alguma diferença. Isso eu falo como conhecedora de causa. Não pelo fato de ter uma filha especial, autista, TDAH, ou tem tantos outros problemas. Eu falo como conhecimento de causa de alguém que é especial, alguém que é PCD, alguém que sofreu na pele o que é discriminação na sala de aula, o que é educação na sala de aula, como é visto na sala de aula. Então, não vem falar para mim de inclusão, que eu sei muito bem o que é. Fica aqui a dica, porque toda vez que eu faço um reforço com a minha filha, eu lembro de mim e lembro das crianças hoje em dia. E é triste, eu sei que é. Então, tchau, gente. Eu queria fazer essa reflexão com vocês, porque o canal Aventura de Celta, Promessa, ele também faz reflexões, também tem uma história, e eu garanto para vocês que é uma história muito bela.